A história do rei Salomão. O rei Salomão foi o homem mais sábio e mais próspero da terra. Ele era filho do rei Davi com Batseba e, apesar de não ser o primogênito de Davi, foi escolhido por Deus para ser o sucessor do trono de Israel. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: "Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma." Salomão pede sabedoria. Salomão amava ao Senhor e seguia os conselhos de Davi, o seu pai. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, e naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e lhe perguntou: "Salomão, o que você quer que eu lhe dê?" O que você pediria para Deus se tivesse essa oportunidade? Salomão pediu sabedoria, dizendo: "Senhor, Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo. E ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuastes a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, Tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai. E embora eu seja muito jovem e não saiba governar, aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu. Um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dai-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Pois, se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus se agradou por Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longas ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa." A sabedoria de Salomão. E Salomão governou com muita sabedoria e justiça, e era bem-sucedido em tudo o que fazia. Sua sabedoria era tanta que não podia ser medida. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito, e a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Povos de outros reinos vinham até ele conhecer sua sabedoria e ficavam encantados com seus conhecimentos. Cortem a criança no meio. Certo dia, duas mulheres apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse: "Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz a um menino. Somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu ainda dormia, pegou meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto em meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para amamentar meu filho, vi que ele estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho." Mas a outra mulher disse: "Não é verdade, pelo contrário. O meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto." E a primeira mulher respondeu: "Não é não. A criança morta é a sua e a viva é a minha." E foi assim que discutiram na frente do rei. E então o rei Salomão disse: "Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra." Então mandou trazer uma espada e, quando a trouxeram, disse: "Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres."
Nesse momento, a verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: Por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: Pode cortá-lo em 2 pedaços. Assim ele não será nem meu e nem dela. Aí Salomão então disse: Não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. E todo o povo soube dessa decisão do rei Salomão. E aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. O rei Salomão escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo que cresce nos muros. Falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandavam pessoas para ouvi-lo. A visita da rainha de Sabá. O caso mais notável registrado especificamente na Bíblia foi a visita da rainha do reino de Sabá. Ela ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar, e ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Tudo isso a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: Tudo aquilo que eu ouvi em meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas e que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno, por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. E ela entregou ao rei os presentes que havia trazido. Foram mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo aquilo que ela quis e pediu, além de todos os presentes de costume. E então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. E foi assim que o rei Salomão adquiriu sabedoria para governar Israel.